Pois para Deus nada é impossível. Está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 37. Esse versículo ele se refere a uma passagem bíblica que trata daquele momento em que o anjo falou com Maria, dizendo que ela seria a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela daria à luz um filho e esse seria o Emanuel. E este versículo ele vem logo posteriormente ao diálogo do anjo com Maria, pois ele havia dito que a sua prima Isabel, já na sua velhice, considerada estéril, também teria um filho, e já estava em gravidez avançada. É interessante que, no caso de Maria, é uma mulher desposada por José, mas ainda virgem, e Deus estava concebendo nela um filho através do Espírito Santo. Mas esta frase em que o anjo está professando a Maria, ela diz tudo com relação a como nós devemos nos comportar em relação à nossa fé em Deus. Pois para Deus nada é impossível. Não era impossível para Deus que uma mulher estéril tivesse um filho, e da mesma forma não era impossível para Deus que ele fizesse o milagre da gravidez em uma mulher que ainda era virgem, que ainda não havia se relacionado sexualmente com o seu marido. É interessante que no fechamento desta passagem bíblica, logo que Maria se encontrou com Isabel, ela faz um cântico ao Senhor. E no seu cântico, ela diz, no verso 46 em diante: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois olhou para a humildade da sua serva, desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. E aí continua esse cântico. Maria expressava a sua alegria e o seu louvor a Deus pela graça alcançada, pela sua misericórdia, por Deus ter observado a sua humildade. E ela seria reconhecida na terra, entre os homens, entre as gerações, por ser o instrumento da parte de Deus para trazer ao mundo o seu próprio filho, aquele que é nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Eu quero aproveitar este momento que eu estou falando desse momento histórico da vida de Maria, que todos nós temos amplo conhecimento sobre a graça alcançada por esta mulher que Deus escolheu, também para falar de nós, como nós somos alcançados pela graça de Deus. Quantas vezes o Senhor faz coisas maravilhosas em nossa vida. Há 2 dias atrás eu estava lembrando que nesta data, 20 de abril do ano de 2017, há 9 anos atrás, a minha filha Camille estava sendo levada nos meus braços de forma muito rápida e preocupante para o hospital, pois ela estava tendo uma crise tão forte que chegou a nos assustar com relação à sua própria vida. E depois daquela crise que ela teve, ela foi internada e, para resumir, porque a história é grande, ela passou 118 dias internada. De um dia para o outro, a nossa vida teve uma mudança, quase que virou pelo avesso. Toda a nossa rotina foi quebrada. Toda a nossa expectativa diária, semanal, mensal, foi mudada por uma mudança provocada
pela vida, por uma prova muito especial que veio sobre a nossa vida espiritual, inclusive. E durante esses 118 dias que ela ficou internada, ela passou praticamente 80 dias na UTI. Foram 2 hospitais, o primeiro 45 dias e o segundo hospital até o final, quando ela teve alta, no mês de agosto. E é interessante que na segunda internação, a gravidade do problema levou ela ao coma durante 18 dias. A minha filha havia passado por 3 cirurgias, depois de constatada uma trombose sistêmica no seu corpo, trombos no coração, no pulmão esquerdo, tromboembolia pulmonar e outros problemas que apareceram. Ela passou por uma cirurgia cardíaca para tirar os trombos e por 2 cirurgias, num período de 3 dias, para desobstruir a artéria do pulmão esquerdo, para que ela não perdesse o pulmão. A vida da minha filha correu risco de morte. E depois de sanado o problema do coração, mais uma vez ela correu risco de morte por causa do pulmão ou até mesmo de perder aquele próprio pulmão esquerdo. Mas Deus colocou a mão sobre a vida da minha filha. Deus ouviu as nossas orações, as orações da nossa família, dos nossos irmãos, pessoas que nós nem conhecíamos. E Deus operou o milagre na vida da minha filha. Deus usou os médicos como instrumento nas suas mãos, porque é Ele que dá inteligência, é Ele que dá a sabedoria e o conhecimento. Pois para Deus nada é impossível. A minha filha teve alta no mês de agosto, teve um retorno posterior ao hospital, mas nada grave. Passou por um tratamento de uma neuropatia que foi gerada devido à trombose na perna esquerda. Ficou sem andar durante 6 meses com o pé esquerdo, mas no mês de janeiro do ano de 2018, Deus fez um milagre no pé dela e ele voltou a funcionar. Mais uma vez, a nossa fé foi colocada à prova. E depois, passado o tempo, todo o tratamento, quando ela teve alta, que ela foi para casa, foram 13 medicamentos receitados. Hoje, a minha filha só toma um medicamento de precaução. Os diagnósticos da época dos médicos não eram muito bons. Muitas coisas ruins poderiam ficar como sequelas na vida dela. Mas eu repito esse versículo. Para Deus, nada é impossível. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e a vida da minha filha também mudou. A minha filha voltou, com o passar do tempo, a ter uma vida absolutamente normal. Anos se passaram e agora, no ano de 2025, ela se casou. Ela agora vai constituir a sua própria família e ela tem uma vida normal. Estuda, trabalha e agora cuida do seu marido. Pois para Deus nada é impossível. Guarde essa mensagem no seu coração. Quando ela tinha 13 anos, ela escreveu este livro, Gratidão, do ano de 2019. Hoje, ou daqui a uns 3 dias, ela completará os seus 20 anos de idade. E isso nos faz lembrar que para Deus nada é impossível. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado.